Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Um cordeiro se sacrifica. Ele não reclama o que é seu. Senhor, Senhor. Irmãos Juliano e Laísa cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Dia ao pôr do sol, vejo as bênçãos do Senhor e as estrelas que cintilam. É o amor de nosso Deus. Azul celeste é infindo em seu fulgor, mas não poderá jamais comparar ao teu amor, Senhor. Minha vida vem guiar. No vale entre as montanhas, cada dia cresce a flor. Vejo então o teu cuidado, teu amor e proteção.
da Ave guiar. Então o sangue foi um sinal ou uma identificação. O sangue identificava que o adorador havia matado o cordeiro e aceitado o cordeiro e aplicado o sinal em si mesmo e não tinha se envergonhado. Ouvintes, São Paulo fez uma declaração que confirma que o Evangelho causa vergonha. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. O poder de Deus para todos aqueles que creem. E ele, Jesus, carregou a vergonha da cruz. E o profeta está afirmando sobre o sinal que foi exposto, tinha de ser exposto lá no Egito ainda. Eles já tinham deixado a marca de um povo diferente. Um povo que viveu lá mais de 400 anos, mas nunca mudou. Nunca mudou a sua cultura. Sempre carregou o timbre de Israel, de Abraão, de Jacó, dos patriarcas. Agora, naquela ocasião, estava caindo o juízo tremendo sobre o Egito e nenhum deles afetou a casa do israelita. Mas na questão do sinal, da morte dos primogênitos, afetaria. Tinha uma condição. Cada pai de família tinha que tomar um cordeiro sem mácula, sem defeito, sem mancha, sacrificá-lo e passar o sangue nos umbrais das portas. Cada um deles tinha que fazer isso. Porque o que não fizesse, o juízo cairia sobre aquela casa, mesmo sendo de Israel. Bom, nós não sabemos se alguém deixou de aplicar o sinal ali. Mas toda a casa do Egito chorou. Ficou de luto, começando pelo próprio filho de Faraó. Mas antes de acontecer, aquilo foi motivo de ironia
de vergonha. Parecia uma tonteria, um fanatismo, uma superstição. Passar sangue de cordeiro na porta, nos umbrais da porta. Que tipo de gente é esta? Mas nenhum israelita que expôs o sinal ficou envergonhado. Fez aquilo de uma forma constrangida, simplesmente pelo medo de perder o seu primogênito, que significava tudo naquela época para a família. Então o profeta diz que o sangue identificava o adorador e havia matado o cordeiro, aceitado o cordeiro como um fato garantido, com segurança, e aplicado o sinal em si mesmo, em sua própria casa, e não tinha se envergonhado. Porque, na verdade, ser uma cristã lá na escola causa vergonha. Quem deveria ficar com vergonha, não tem vergonha. E quem não deveria, é quem tem a vergonha. Veja a maneira que as mulheres se vestem. Elas deveriam ter vergonha, porque estão expondo a nudez. Está mostrado na Bíblia que Eva e Adão estavam nus e não se envergonhavam, não se constrangiam, porque eles estavam cobertos com o véu da santidade. Agora essas mulheres de hoje estão cobertas com o véu da santidade para não ver a sua nudez? Não. Elas estão cobertas com o véu da iniquidade. Então esse véu não deixa ver que estão nuas. Que, aliás, é a situação da era de Laodiceia. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Jesus diz que ela está nua e não sabe. A era que quer dizer justamente mulher. Laodiceia significa mulher, direito dos povos. Está nua e não sabe. Veja aí na Bíblia Sagrada. Agora, aquela moça, aquela mulher, para enfrentar a sociedade de hoje, trabalhar, estudar, mesmo o próprio homem, o rapaz, então tem comportamento que causa vergonha, vamos dizer. Mas lembrando do israelita, ele não se envergonhava de expor o sinal. Jesus diz que aquele que se envergonhar dele, aqui, ele, Jesus, se envergonhará dele lá em cima. Portanto, nós devemos ter alegria, satisfação de sermos ironizados, criticados, nossos jovens, nossas moças, as próprias crianças. Porque, afinal de contas, nós estamos vivendo num mundo
que está sob juízo apocalíptico. Aquilo que aconteceu, aquilo que está escrito e aconteceu lá no Egito, lá em Sodoma, lá nos dias de Noé, tudo foi para mostrar o que aconteceria agora, na última era. Foi uma sombra, foi para aviso. E o mundo está sob juízo. Há juízos que afetam a todos, o justo e o injusto. Nós vimos lá a seca que Elias chamou pela palavra, 3 anos e meio. O justo, aquela mulher, aquela viúva, sofreu aquele juízo. Mas ela foi socorrida em tempo próprio. Essa aqui é o importante. Então você, irmã, irmão, tem que entender que expor o sinal não pode ser constrangido. E tem que ser como um privilégio, como uma honra, como uma segurança. Eles passavam ali em frente à casa do israelita e riam e zombavam naturalmente. Mas eles, a família, estava tranquila, descansada. Elas não importam de sair na rua do jeito que estão. Agora, as filhas de Deus vão se importar, vão sentir-se incomodadas, envergonhadas de se portarem e saírem, se exporem como filhas de Deus? Não, jamais. Os filhos de Deus não poderão fazer isso. Tem que ser daquela forma que o profeta está afirmando aqui. Exatamente. Porque ele tomou o cordeiro para falar de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado, morreu como cordeiro, sem abrir a sua boca, profetizado há 800 anos antes de Jesus, por Isaías. Ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Mas acontece que o cordeiro não é só Jesus. Veja São João capítulo 10. Ele chama seu povo de ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Conhece a voz do pastor. E ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. O versículo anterior ele diz da mão do Pai. Depois ele fala das minhas mãos. Porque eu e o Pai somos um. Então é considerado como ovelha, como cordeiro. E o profeta está traçando o retrato falado, o perfil do cristão, como um cordeiro. E ele disse: o cordeiro é obediente. O cordeiro é obediente. A gente tem citado, e nunca é demais repetir, ele, chegando no Cairo, lá no Egito mesmo, ele viu ali um fato muito curioso.
havia uma feira exposta na rua, como nós temos às vezes aqui. E tinha um trânsito que passava no meio da feira. E logo ele viu um pastor na frente e um rebanho de ovelhas atrás. Ele disse: para o carro que eu quero ver essa cena. Ele pensou: agora está a confusão. Porque estas ovelhas vão aprontar aqui nesta feira. Verduras, legumes, cereais, milho, naturalmente, e coisas que apetitam uma ovelha. Mas qual não foi a sua surpresa? Veja só. Nenhuma delas levantou a sua cabeça. Olhou para os lados, sentiu-se atraída. Nenhuma delas. E o interessante ainda é que o pastor nem sequer olhava para trás. Agora você coloca ali uma manada de bodes, de cabras, para atravessar uma feira. O que vira aquilo? Jesus disse que vai haver uma separação. Ovelhas para um lado, bodes para o outro. Ovelhas para a salvação, bodes para a perdição. Jesus Cristo. E o interessante de tudo, a estas alturas, é você, irmão e irmã, se encontrar não por mérito, não por qualidade própria, se encontrar dentro de um rebanho cujo pastor é o Senhor Jesus Cristo. Você conheceu a sua voz, você conheceu a sua mensagem, a sua voz é a sua mensagem. A sua voz é a mensagem da era. A sua voz é a voz do profeta de Deus, da mensagem precursora da segunda vinda de Jesus. E você conheceu a sua voz, conhece a sua voz. Por isso, descanse, confie em nome de Jesus Cristo nesta grande bênção. Deus te abençoe. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor. Onde os rios crescem
pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, Ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Onde os rios crescem, nos conduzirá. ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom